Pai do Senhor, irmãos. Glória a Deus pela vida de todos os irmãos, principalmente pela cooperação da igreja da cidade Jardim. O melhor caminho ainda é obedecer. Obedecer, diz o profeta Samuel, que é melhor do que sacrificar. E o pecado de rebelião é semelhante ao pecado de feitiçaria. Então nós podemos chamar os rebeldes de feiticeiros, que ainda é um elogio. Então, obedeça para que você seja abençoado, para que você não seja um feiticeiro. Nós vamos continuar nosso estudo intitulado de Ber Lairoi, sobre a situação daqueles que são humilhados, daqueles que anseiam por liberdade, porque vai chegar uma hora que com a humilhação, com as dificuldades, Deus vai encontrar com todos aqueles que passam por estas circunstâncias em um poço. Poço é lugar de providência. Poço é lugar de vida. Onde tem água, tem vida. E nós estamos falando sobre o versículo 6 do capítulo 16. Capítulo 16, versículo 6, que diz: respondeu Abraão a Sarai: a tua serva está nas tuas mãos, procede segundo te parecer melhor. Sara a afligiu, ou humilhou, e ela fugiu da sua presença. Algumas questões a considerar. Quando alguém está sob o processo de esterilidade, e aqui eu quero usar esterilidade de forma genérica, não só na questão das mulheres, e que se vê outros prosperarem, nós logo procuramos um culpado, um responsável por aquela esterilidade. E nessas circunstâncias é comum as pessoas usarem o nome de Deus. Com Sara não foi diferente, porque era uma situação específica. 10 anos havia estado em Canaã, sem gerar filhos, e a Bíblia diz que Deus mesmo fechou a sua madre, a tornou estéril. Tudo que Deus permite na vida de qualquer pessoa tem um propósito que às vezes nem aquelas pessoas que passam por esse processo compreendem. E muitas vezes sofrem, e muitas vezes são amarguradas. E chega uma hora que, mesmo tendo promessas, e estando num processo de esterilidade, de não produzir nada, é comum a gente dar um jeitinho para ajudar Deus. Com Sara não foi diferente. Com as pessoas hoje não é diferente, com os profetas não foi diferente.
Na dispensação patriarcal também não foi diferente. Na dispensação da lei não foi diferente. Isso acontece na vida da igreja, na vida de todas as pessoas. O tempo passa, a gente quer arrumar um jeitinho. O certo é que no contexto desta história, Abraão estava envolvido sentimentalmente com Agar. Porque não era um negócio mecânico, eu vou dar minha serva, a minha concubina, e aquela não seria a primeira concubina de Abraão. O senhor está dizendo que Abraão teve outros? Teve. Eu não, a Bíblia diz que Abraão teve outras concubinas. Se não, vamos ler, para você não murmurar. Gênesis 25. Gênesis 25. Só para mostrar essa situação. Desposou a Abraão outra mulher chamada Quetura. Ela lhe deu à luz, que tem vários nomes que você pode colocar nos seus filhos também. E os filhos de Mediã, que também estão vários nomes. Abraão deu tudo o que possuía a Isaque. Versículo 6. Porém, aos filhos das concubinas que tinha, deu ele presentes, e ainda em vida os separou de seu filho Isaque, enviando-os para a terra oriental. Era como se Abraão morasse em Santa Catarina e falasse para os meninos: vocês vão para o Maranhão. Porque tem alguns tipos de parente que só dá certo bem longe. Longe, 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 longe. Aí quando se vê aquela festa, aquele churrasco, se fica mais de 3 dias, o negócio já azeda. Não é assim? Uma vez um irmão disse para mim, já disse isso aqui para vocês: pastor, estou te passando por um condomínio. Ele falou assim: pastor, seria tão bom que os crentes morassem tudo aqui nesse condomínio. Eu falei assim: o sangue de Jesus te repreenda, Satanás. Que é isso, pastor? Irmão, essa ideia não é de Deus. Morando longe do jeito que está, encontrando uma vez, 2 vezes por semana na igreja, já tem aquele... Jesus Cristo amado. Imagina morando tudo no mesmo condomínio, irmão. Nem na igreja primitiva deu certo. Porque as viúvas dos gregos, que não eram gregos, eram judeus helenistas, não estavam recebendo a cesta básica porque não eram judeus de Jerusalém. Só por isso. Então, Abraão pega, no final da sua vida, já com 175 anos, se eu não me engano. É isso mesmo? 170, deixa eu ver. 175 anos. Quando Deus lhe fez a promessa, ele tinha 80, mais ou menos, era um menino. Para os padrões daquela época, era um menino. Não tinha problema nenhum. E eu já ouvi pregador dizer assim: Abraão, de bengalinha, quando Deus fez a promessa, ele conheceu Sara, de bengalinha, não produzia. Falta de conhecimento, absoluto conhecimento. Porque nesse tempo, até com 150 anos, eles eram férteis. Não tinha nenhuma dificuldade com isso. Coisas desse período. Mas vamos para frente. Vamos seguir. No versículo 6, por causa do juízo invocado de Sara sobre Abraão,
Abraão faz o meia-culpa. Abraão chama Sara e diz: olha, vamos deixar esse negócio de Deus julgue entre eu e você. Vamos fazer o seguinte: Agar, o que é? Ela não é a sua serva? Eu não dei ela para você ser a sua assessora, a sua assistente pessoal? Não vamos discutir. Você faz com ela o que você quiser. Com isso, Abraão toma uma decisão deixando tudo nas mãos de Sara. Porque Sara o pressiona com juízo divino justamente para que ele a entregasse, a sua escrava, a sua serva, porque o escravo era considerado como se fosse um objeto, ele não tinha identidade, e Abraão entrega para Sara. Os olhinhos de Sara até brilharam, porque ela não podia fazer nada com Agar enquanto não tivesse a autorização de Abraão. Então ele coloca ela nas suas mãos como se estivesse lavando as mãos em relação a Agar. O que Abraão não sabia é que Sara, como um ser humano humilhado, porque toda ação tem uma reação, e a gente diz assim: nossa, fulano reagiu assim, vai cutucando o irmão hoje, vai cutucando amanhã, vai usando de autoridade, vai afligindo. E a palavra afligir, nesse texto que está no final do versículo 6, Sara a afligiu, Sara a humilhou. A mesma palavra é usada para os egípcios em relação ao povo judeu no Egito, quando o faraó oprimia o povo. A mesma palavra. E esta palavra está incluso maus tratos verbais e maus tratos físicos. A pergunta é: essa mulher passando por maus tratos verbais todos os dias, da hora que levanta à hora que deita, e agora era lhe exigido uma tarefa maior do que aquela que ela podia suportar todos os dias, todos os dias, todos os dias, todos os dias. Quem pode? Por quanto tempo alguém pode suportar uma aflição assim? Qual é o limite da paciência humana sem reagir? Eu pergunto para você, o que é que mudou daquele tempo para cá? Porque em algumas situações hoje não é diferente. Quantas pessoas estão aí com problemas, com traumas, porque são humilhadas? Na família, no trabalho, na igreja, existe sempre alguém com um ar de superioridade. E nós estamos cansados de saber que em relação à igreja, o rebanho é de quem? É de Deus. Tiago diz isso claramente: o rebanho é de Deus. E você não pode usar da responsabilidade que você tem para humilhar o rebanho de Deus. Mas a gente sabe que nem sempre funcionou assim. Alguém faz um pouco de sombra para você, e logo você usa da sua autoridade para desfazer aquela sombra. Usa a autoridade para mandar.
Quem manda aqui sou eu. Não é assim quando a gente não tem argumento contra aquilo que as pessoas nos fazem, e a gente tem alguma autoridade, eu sou o líder, eu que mando aqui, e aí a gente tem essa tendência humana de humilhação. Neste episódio, isso não foi diferente. Normalmente, quem aflige e humilha, se julga estar por cima. Se julga superior. Quantos problemas nós vemos nos nossos dias, em nossos arraiais, pessoas feridas, machucadas, porque de alguma forma são humilhadas. E aqui vai nos ensinar uma lição. Só foge de uma situação de perseguição, só foge de uma situação de aflição, só foge de uma situação de humilhação quem deseja liberdade. Só quem deseja liberdade. Porém, quem possui um espírito cristão e fraterno, jamais usa dessa suposta autoridade. Porque os mandamentos dados por Deus, e Jesus os resume isso de forma enfática, ele se resume em apenas 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. E quem tem um espírito cristão, um espírito transformado, um espírito fraterno, jamais vai usar desses argumentos. Ele vai fugir disso. Foi o que aconteceu com Agar. Quantos continuam andando nos desertos da vida? Porque o texto diz, o texto 6 diz, respondeu Abraão a Sarai, a tua serva está em tuas mãos, procede segundo o que te parecer melhor. E Sara humilhou e ela fugiu. Para onde Agar ia? Agar ia em busca da sua parentela. Ela desce de Sur para Berseba, e entre uma localidade e outra existe o deserto da Arábia. E Agar conhecia este caminho. E fugindo de sua senhora, algo inesperado acontece. Quando as pessoas dão tudo por perdido, acham que Deus não está vendo, acham que Deus não está ouvindo, acham que não tem ninguém para defendê-las, o próprio Deus aqui, o texto para Deus aqui é El Roi, que significa o grande poder, o divino poder. E nesse tempo patriarcal, as pessoas não acreditavam em anjos como nós, porque esse pensamento, ele foi se desenvolvendo ao longo do tempo. Eles acreditavam em seres especiais, mas não em seres angelicais, em seres enviados por Deus à terra para cuidar de pessoas,
para ajudar pessoas em situações aflitivas. E é justamente uma dessas pessoas que aparece para Agar, e o texto vai dizer: tendo-a achado o anjo do Senhor junto à fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur. Porque Deus sabe de tudo que se passa com quem passa por momentos de aflição e de humilhação. Você não precisa nem orar. Você não precisa pedir a morte daquela pessoa. Você foge porque você não quer atrito, você quer paz. Você quer viver uma vida de liberdade. E Agar foge, grávida, pelo deserto de Sur. Deus a encontra, e Agar sentiu a presença de Deus como se fosse um desses seres poderosos que vinha ao encontro das pessoas para ajudá-la. E o anjo, que isso aqui é uma teofania, o anjo diz, olha a pergunta do anjo, uma pergunta retórica. O anjo diz, disse-lhe Agar, disse-lhe o anjo, Agar, serva de Sara. Por que o anjo não diz serva de Abraão? Porque o problema de Agar era com Sara. O problema de Agar não era com Abraão. E Agar não sabia que por causa de Abraão, ela tinha uma promessa. Deus tinha um plano para aquela mulher que estava sendo humilhada. Como Deus tinha um plano para Sara. Os planos primários de Deus, ou melhor, os planos secundários de Deus não interferem nos planos primários. O que Deus tem para você não interfere no plano que Ele tem para outra pessoa. E nós não podemos fazer nada para atrapalhar, para impedir, para frustrar o plano de Deus. O plano que Ele tem com você é com você. O plano que Ele tem com outro é com o outro. E Ele vai te encontrar junto à fonte no deserto. Essa fonte poderia ser em qualquer outro lugar, mas aqui é no deserto, num lugar de secura, num lugar de provação, num lugar de aflição, num lugar de solidão. Agar estava se sentindo a pior pessoa do mundo, desprezada por tudo e por todos. Mas Deus conhece tudo o que se passa com você, comigo, com todos nós. Deus se interessa. E às vezes Ele não manda um anjo, porque aqui fala de um anjo, mas aqui é o próprio Deus, é uma teofania. Tem coisas que Deus não vai mandar um anjo, não vai mandar um profeta, não vai mandar um mensageiro. Ele mesmo vem, mesmo no século 21, ou 22, ou 23, ou 25. Porque Deus nunca muda. Deus é o mesmo. Então, se você passa por situações aflitivas, quer seja na sua casa, quer seja no seu trabalho, quer seja na casa de Deus, se preocupa não, porque Deus está vendo. O nome desse poço, que mais tarde Isaac foi morar junto a este poço, lá no capítulo 25, é Bir Lairoi. Veja a importância que ele tem. Porque naquela ocasião, ele é a providência de Deus para Isaac. Porque o poço não foi dado a Ismael. Porque a herança, a promessa, não era para Agar. A promessa de 12 tribos não era para Agar. A promessa de Agar era outra. E Agar fugindo desta situação.
ela fugindo porque ela ansiava por liberdade. Ela queria uma vida pacífica, mas também Agar não era tão boazinha, porque quando se viu grávida, ela humilhou, ela desprezou a sua senhora. E como eu disse, toda ação existe uma reação. Aqui existe duas vítimas. E Deus trata com as duas de formas diferentes, de maneiras diferentes, porque ninguém é igual a ninguém. Nós não somos que nem aqueles pacotinhos de arroz que tem no mercado, tudo igual, não. Todo mundo, cada um é um. Deus trata com você segundo Ele te conhece. Deus trata com o outro segundo Ele te conhece. Deus não trata com duas pessoas com o mesmo problema, do mesmo jeito. E Deus tem um tempo para tratar. Às vezes, nós queremos o tratamento de Deus naquela hora em que nós estamos irados, naquela hora que nós estamos transtornados, naquela hora que nós queremos justiça. E Deus está olhando do alto dos céus, e Ele vai usar o cronos, que é o tempo, para ajustar os problemas que nós passamos na nossa vida. Eu disse aqui, acho que algumas vezes, para os irmãos, que eu tive uma situação. Já era pastor. E eu fui nós tínhamos um trabalho em Maceió, um trabalho missionário, e esse trabalho deu tanto fruto que hoje o campo de Maceió tem em torno de 20 mil membros. Mas naquela época, estava começando, e existia uma equipe que havia formado aquela missão, e nós fomos trabalhar, abrir uma igreja em Maceió. E mandamos um pastor para lá. E o trabalho começou a prosperar, e o pastor não estava agindo corretamente. Até que nós fomos convocados e fomos para Maceió, para tirar o pastor. Foi o presidente da missão, foi os diretores, e quando chegamos em Maceió, lá na igreja, o pastor tinha contratado umas 3 pessoas para agredir o presidente. Quando nós entramos na igreja, esses 3 homens se colocaram na frente e disseram: aqui o senhor não vai entrar, e se o senhor entrar, o senhor vai apanhar. Porque o dirigente tinha tomado de conta da igreja. E aí nós arrumamos uma confusão lá, e tomamos a frente. Como é que vai deixar bater no pastor? Não pode, de jeito nenhum. Não, no pastor você não vai bater. Não vai bater, não vai bater, empurra daqui, empurra dali, e não vai bater. E a igreja, alguns irmãos da igreja também se levantaram, e a confusão ficou instalada, e o pastor foi tirado, só que ele exigia uma indenização, ele queria um carro, ele queria não sei quantos mil, e queria isso, e queria aquilo, e eu fiquei, e nesse tempo, nós discutimos verbalmente, eu falei algumas coisas, ele falou outras, e a nossa relação não ficou boa. Passado um tempo, eu
eu estou colocando isso para mostrar para os irmãos que quando temos problemas, e todos nós temos, Deus usa o tempo para tratar. Eu comecei a ir para o Brás, porque eu não perdi uma reunião do Brás. E numa terça-feira, o pastor pediu para me ministrar um ensino, e eu fui ministrar o ensino do Pai Nosso, que nem eu sabia como ia terminar. Quando chegou no final do ensino do Pai Nosso, Jesus diz assim: a quem o perdoardes serão perdoados, e a quem não perdoardes não serão perdoados. Eu falei, Jesus, não faz isso comigo. E me veio aquele infeliz na cabeça. Que Deus o tenha. Eu falei, pastor, não vai dar para mim continuar isso aqui não, só na semana que vem. Porque na segunda-feira seguinte eu ia para o Brás. E naquele dia que eu fui dar o estudo, que já tinha se passado uns 3 ou 4 anos, mas eu tinha uma raiva daquele homem que não era brincadeira, e ele era tesoureiro do Brás. Uma posição. Mas nesse dia do estudo, o Espírito me disse claramente: você só vai continuar quando você acertar a sua situação com o pastor Levi. Chamava Levi Grutkovski. Falei para o pastor, segunda-feira eu vou no Brás, eu queria a sua ajuda para mim conversar com o Levi. Tudo bem, filho, ele falava. Fui para o Brás, me deu uma tremedeira, me deu uma suadeira, não queria me humilhar, mas aquele era o tempo de Deus para ajustar aquela situação. E quando esse tempo chega, não adianta você postergar, porque é o tempo de Deus. Eu cheguei no Brás e fui procurar o pastor, e ele estava lá na sua sala, tesouraria, uma sala enorme, com uns 2 ou 3 sofás, e tinha vários pastores. E eu entrei e disse: pastor Levi, eu preciso conversar com o senhor. Ele só levantou os olhos assim e disse: você quer conversar o quê? Com aquele ar de superioridade. E eu disse assim: nossa, eu acho que eu vou voltar. E estava saindo, estava já no meio da sala. Falei, não, eu vou. Você pode falar, está todo mundo aqui. Não, eu queria falar particular com o senhor. Não, você pode falar, está todo mundo aqui. Não, se o senhor quer assim, está tudo bem. O senhor acha que o senhor vai para o céu? Porque eu estou perdido. Eu te odeio por tudo que você fez lá em Maceió com a obra de Deus. Você foi mercenário. Você não agiu como crente. Agora você está dando uma de santo aqui. E enquanto isso, os pastores, todos sábios, começaram a rir. Coisa de doido. E eu estou aqui, pastor, porque eu quero me acertar com o senhor. Eu quero pedir perdão, que eu estou com muito ódio. Posso nem te ver. Posso nem ouvir falar do teu nome. Mas você é pastor, eu sou pastor. A gente tem responsabilidades com as pessoas, com os membros da igreja. Tem responsabilidades com Deus. E em nome de Jesus, aí ele foi ficando sério. Ele levantou. E eu, olhando no olho dele, disse: em nome de Jesus, eu quero que o Senhor me perdoe por tudo que aconteceu. Aí ele me deu um abraço, começou a chorar.
eu também. Aí aqueles pastores que estavam rindo começaram a chorar também, e foi um tal de falar língua estranha, não sei porque que acontece as coisas, e foi uma maravilha. Depois daquela situação, porque aquele era o tempo de Deus, depois daquela situação, nós nos tornamos amigos como se não tivesse nenhum prego na tábua. Passou 6 meses, ele contraiu um câncer e partiu para a eternidade. Se eu tivesse esperado, se eu não tivesse ido, como é que seria a questão da salvação dele e da minha? Então tudo tem um tempo determinado. Agar esperou o máximo que pôde, fugiu. Agora o anjo diz assim: ô Agar, volta para tua senhora, volta para Agar, serva de Sarai. De onde vens e para onde vai? Até parece que Deus não sabe de onde nós viemos e para onde nós vamos, quando estamos fugindo. Deus conhece tudo sobre a sua vida. Deus conhece tudo sobre a minha vida. Deus sabe de tudo. Não há nada que nós façamos que seja escondido de Deus, porque de Deus nós não nos escondemos. Tem coisas que nós evitamos que as outras pessoas vejam, mas de Deus não. E agora chegou a hora do anjo encontrar com Agar. Chegou a hora de Deus confrontar Agar. O anjo poderia dizer: segue teu caminho, Agar, e continuar fazendo a promessa, não podia? Podia, mas Deus é Deus de paz, Deus é Deus de comunhão, Deus é Deus de reconciliação. E diz: Agar, serva de Sarai, de onde vem para onde vai? Aqui são perguntas retóricas, porque Deus a conhecia e sabia de onde ela vinha e para onde ela ia. E diz, e Agar responde, ela respondeu: fujo da presença de Sarai. Quando Deus encontrar, fale a verdade. Fale a verdade para Deus. Não use artifícios, não coloque a culpa em outra pessoa. Diga para Deus o que é que está acontecendo. Porque Agar foi precisa nisso, e a bênção que veio sobre ela foi por causa da sua sinceridade. Ela diz: eu fujo da presença de Sarai, minha senhora. Ela não disse: eu fujo daquela véia. Não podia dizer? Ela não podia dizer: eu fujo daquela malvada. Não fale mal, porque a nossa tendência, nessas circunstâncias e nos nossos relacionamentos pessoais, nos nossos relacionamentos fraternais, quando algo não nos vai bem, ou a gente acha que alguém não está favorável conosco, não está nos apoiando, a tendência é nós falarmos mal. E quem fala mal da sua comunidade ou do seu líder é pior do que o incrédulo. Não é? Pelo menos é assim que Deus vê. Você come, você recebe a palavra, você recebe a bênção, você desfruta de comunhão e ainda sai falando mal. Quando vier o próximo convite para converter, você tem que vir chorando aqui pedindo perdão. E parar de falar mal da sua igreja. Parar de pôr defeitos na sua igreja. Parar de pôr defeitos no pastor. Parar de pôr defeitos no grupo A, no grupo B, no grupo C. Porque o defeito está em você. Faça como Agar: eu fujo da presença da minha senhora.
Se toda vez que nós tivéssemos um problema, a gente fugisse e Deus concordasse com a nossa fuga, não tinha mais igreja nenhuma. Nós íamos ter igreja de fugitivos. Mas Deus não concordou, Deus não aceitou. Então lhe disse o anjo, então lhe disse o próprio Deus, então lhe disse El Roi, aquele que ouve e vê. Aquele que ouve e aquele que vê. Aquele que conhece o meu caminho e o seu caminho. Quem está falando aqui é o próprio Deus. Ele diz, volta para tua senhora, volta lá. E sabe o que ele pede mais? Humilha-te sob suas mãos. Volta e humilha-te. Sabe quem está pedindo isso? Quem te conhece. Quem conhece você. Quem conhece os seus limites. E se Deus está dizendo que é para você fazer, é porque você pode fazer. Deus não está pedindo nada demais. É difícil, mas não é demais. Volta e humilha-te. Mas o anjo não para aí. Porque a Bíblia diz que aqueles que se humilham serão exaltados. Aqueles que se humilham serão exaltados. Aqueles que se humilham serão exaltados. Você percebeu? Se você continuar lendo essa história, até a ocasião em que Sara expulsa Agar e Ismael, 12 anos mais tarde, porque ela vai expulsar Agar de novo. Mas, desta feita, Deus a libera. O profeta Maomé, quando fugiu do lugar onde ele sofreu uma perseguição, se eu não estou enganado, em Medina, ele fugiu para um lugar chamado Egira, uma referência a Agar. Daí se aceitasse dizer que os ismaelitas, que eram filhos de Agar, que tinham a promessa de Deus, eles são os donos naturais da Palestina. E Deus lhe faz uma promessa. Disse mais o anjo, multiplicarei. Depois da humilhação tem a exaltação. Sempre depois da humilhação tem exaltação. Sempre depois da noite vem o dia. Sempre depois da chuva vem o sol. Sempre depois da fome vem a fartura. Sempre depois da doença vem a saúde. Sempre depois do período de pobreza vem a prosperidade. E o anjo diz, e Deus diz, porque o anjo não podia fazer essa multiplicação. É simples de saber que aqui não era um anjo. Era uma promessa do próprio Deus. E Agar percebeu isso e ela disse, esse poço vai se chamar Beer Lai Roi, o poço daquele que me ouve e me vê. E ele diz, multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que por numerosa não será contada. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor, conceberás, ou concebeste, dará à luz um filho, a quem chamarás Ismael,
porque o Senhor te acudiu na sua aflição. Isso aqui é para você ter certeza, é para nós termos certeza que não há aflição nenhuma que nós passamos nesta vida, em qualquer situação, que Deus não esteja observando e vai nos dar o escape necessário. Não há humilhação que você passe, ou em qualquer circunstância que for, que Deus não vai te dar a exaltação. Pode ser que hoje a situação esteja ruim, pode ser que hoje a situação esteja difícil, mas Deus tem uma promessa, e ninguém vai impedir a promessa de Deus. Agindo Deus, quem impedirá? E ele será entre os homens como um jumento selvagem. Isso aqui é um elogio, porque era um animal admirado no Oriente Médio. A sua mão será contra todos, e a mão de todos será contra ele. E habitará fronteiro a todos os seus irmãos, principalmente de Isaque. Porque depois de Isaque vem Jacó, e depois de Jacó vem as 12 tribos. E Deus deu aquela terra para Ismael e não permitiu que os judeus tomassem posse dessa terra. Porque o que Deus dá para você, Ele não permite que outro toma. É seu, é Deus que te deu. Então Agar invocou o nome do Senhor que ele falava e disse: Tu és El Roi. Tu és aquele que ouve e vê. Se preocupa não. Se Deus ainda não te encontrou, Ele vai te encontrar. Pode ser que seja esta noite. Pode ser que seja amanhã, quarta-feira. Mas Deus vai te encontrar se você está passando por alguma situação que você acha que não vai suportar. Deus tem livramento, Deus tem solução, mas tem que fazer o caminho de volta. Tu és o Deus que vê, pois disse ela: Não olhei eu neste lugar para aquele que me vê? Por isso aquele poço se chama Beer-lahai, está entre Cádiz e Bered. E para confirmar que era Deus que estava falando, Agar deu à luz um filho a Abrão, e Abrão a seu filho, que lhe dera Agar, chamou-lhe Ismael, e era Abrão de 80 anos. Agora vamos para o versículo, capítulo 25, e eu vou terminar. 25:11. Depois da morte de Abraão, Deus abençoou Isaque, seu filho, e Isaque habitava junto a Beer-lahai, o poço daquele que me ouve e me vê, o poço daquele que me vê e me ouve. E Isaque não foi habitar junto àquele poço por um acaso, porque na nossa vida não existe acaso, existe um plano perfeito de Deus. E se você quiser saber o restante dessa história, como ela terminou, é como se fosse aqueles filmes de amor que terminam e foram felizes para sempre. Ismael de um lado e Isaque de outro. É verdade que hoje os ismaelitas estão jogando bombas nos judeus, porque eles dizem que a terra em que eles estão é dele, e o outro diz que a terra é dele. A verdade é que tudo começou com esta divisão, porque eles não estavam entendendo que cada um tinha a sua promessa, que cada um tem o seu quinhão. Nós estamos lendo Josué e Deus não está dando nenhuma terra que é de Ismael para os filhos de Israel. Deus está dando terras diferentes. Deus dá possessões diferentes. Fique com aquilo que Deus te deu.
Não coloque o olho no que é dos outros, porque assim você vai ser abençoado. Você pode receber essa palavra? Graças a Deus.